E aí pessoal, vamos para a nossa primeira aula de matemática, vídeo experimental. Então é o seguinte, vamos tentar fazer um vídeo, esse vídeo vai estar dividido em duas partes. Então é isso, o vídeo vai ser dessa forma. Primeira parte, só resolvendo, a resposta sem muita explicação, com poucos detalhes. E aí eu retorno e explico direitinho como é que faz tal coisa, tá bom? Então vamos logo para a primeira questão, letra A, múltiplo de 15. Aqui já vou resolver logo A e B ao mesmo tempo. Então, múltiplo, beleza. Então, os múltiplos eu vou pegar o número 15, no caso, por exemplo, e multiplicar por qualquer número natural. O número natural é aquele número que você já aprendeu desde o início. Então, começou a aprender matemática, são todos os números que você aprendeu, de 0 ao infinito. Pega qualquer um desses números e multiplica com o número que você tem interesse. Nesse caso é o 15. Então, vamos pegar 15 vezes 0, vai ser o quê? 0. 15 vezes 2, vai dar o quê? 30. E aí vai. Já fiz até uma tabelinha aqui à parte, beleza? Já está todos os múltiplos, se quiser dar pausa para confirmar. Então aqui vai estar os múltiplos de 15, beleza? Então temos os múltiplos de 15 nessa parte e temos os múltiplos de 20 nessa parte aqui. Essa aqui está os números naturais, no caso para fazer a multiplicação. Então 15 vezes 0 deu 0, 15 vezes 1 deu 15, 15 vezes 4 deu 60, beleza? A mesma coisa com 20. Aqui são os números múltiplos, naturais, para multiplicar com o número que eu quero, e aqui é o resultado, que no caso é o múltiplo dos valores, tá beleza? Então aquela tabela já tem as respostas do 15 e do 20. Vamos embora agora para os múltiplos comuns. Múltiplos comuns já está dando a ideia da questão, o que a gente vai ter que trabalhar com MDC e MMC. Tanto o MDC como o MMC tem aquele Czinho aí final, que indica a questão de comum, ou seja, igual, semelhante, tá bom? E aqui já também está separado em amarelinho. Então, todos esses aqui são os múltiplos comuns ao 15 e ao 20. Então, 60 é múltiplo de 15 e também é comum ao 20, porque 60 também é múltiplo de 20. E aí vai, 120, 180, por aí. Belezinha? Então, a resposta já está aí. Letra D, vamos então, menor múltiplo comum. Se ele quer o menor múltiplo comum, vamos embora então entender o que ele quer do menor múltiplo comum. Menor múltiplo comum. O que é menor múltiplo comum? É o tal do... Opa, buguei. MMC, tá bom? Menor múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum. Os termos é a mesma coisa, tá bom? Então, o mínimo aqui no caso, eu vou ter que trabalhar com o quê? Eu já tenho até na tabela, belezinha? Só que aqui você veja que ele excluiu o 0. Por quê? 0 é o múltiplo de todos os números. Então, 0 é múltiplo de qualquer um. É a parte inicial. Então, excluindo o 0, qual é o número múltiplo comum ao 15 e ao 20? É o 60, tá bom? Belezinha. E aqui eu poderia fazer esse múltiplo comum justamente fazendo o MMC. Não vou fazer aqui agora, porque no caso eu vou ter que fazer de novo o MMC aqui, né? Para essa parte aqui de baixo. Então, tirando pelo ali, você já tem ideia de como vai chegar ao de cá, tá beleza? E na explicação, na volta, eu vou ter que fazer aqui e explico direitinho para vocês, tá bom? Então, você fazendo o MMC, você consegue encontrar o valor 60. Então, aqui no caso da questão número 2, ele pede o MMC e o MDC de 20 e 62. Vou até jogar um pouquinho mais para cá para baixo, belezinha, para dar espaço. Então, vamos logo para o... Prontinho. Então, MMC vai ser colocar todos os números primos aqui. Bora. Então, no caso aqui, como você já sabe, vamos trabalhar só com os números primos. Então, beleza, os números primos iniciais, vamos colocar logo 2. Então, 20, vou dividir por 2. 2 é par, né? Todos os números são pares. Inicio logo com 2. 20 dividido por 2 vai ser 10. 62 dividido por 2 vai ser 31. Beleza, com um número ímpar, e eu vou ter que continuar com o menor número ainda possível. Lembrando, dar a dica logo para vocês, então, só confirmando, né, dar o reforço. Aqui você não inventa botar número maior não. Dá vontade de colocar um número maior para resolver logo de vez. Mas não faça isso não, porque às vezes dá erro. Então, o termo às vezes na matemática não aceita. Então, matemática ou é ou não é. Então, tem que ser logo desse jeito aqui, sempre mantendo o menor número possível. Não é que você, por exemplo, bota logo 10 para resolver aqui. Pode até que você consiga encontrar o valor certo, mas não é sempre, tá bom? Então, mantenha o menor número. Então, se 10 dividido por 2 vai ser 5, beleza? 31 não tem como dividir por 2, exato. Então, desce o 31. 5, então, para dividir o 5 é número primo, então só ele mesmo. 5 dividido por 5 vai ser 1. 31 dividido por 5 não dá, vou voltar a repetir. Então, para dividir o 31, só ele mesmo, porque o 31 também é um número primo.
Chegando aqui, então bora. 2 vezes 2 vai ser 4, 4 vezes 5 vai ser 20, 20 eu posso simplesmente cortar 0 temporariamente, pego 2 vezes 1, vai ser 2, 2 vezes 3, 6, trago 0 para cá, né? Então 620. MMC, com essa letra bonita aqui do professor, dá 620. Lembrando que aqui porque estou na luz eletrônica, a luz eletrônica deixa a letra do professor muito mais bonita. Então, pessoal, para não fazer um trabalho bobinho aqui, eu vou ter que trabalhar com MDC, como ele está pedindo aí, né? Acontece que o MDC, na prática, é um MMC, só que com um detalhe no final. A única coisa é o final dele. Aqui no MMC, eu vou trabalhar com todos os fatores. E com todos esses números que estão aqui, eu trabalho, tá bom? Esse. Para achar o resultado aqui. Só que no MDC, o que interessa, na verdade, é só os fatores que estão aqui, que consigam dividir todos os números que estão cá. Se tivesse 3, se tivesse 4 números aqui, ó, só ia importar o que se ele conseguisse dividir. Se tivesse 4 números, se ele conseguisse dividir todos os 4, aí sim ele interessaria. Como aqui só temos 2 números, beleza, vamos nessa situação. Temos o que? O 20, o 2 conseguiu dividir o 20, conseguiu. O 2 também conseguiu dividir o 62, conseguiu, tranquilo. Esse 2 conseguiu dividir o 10, conseguiu. Conseguiu dividir o 31? Não. Então esse 2 aí, ó, está fora. Já não interessa mais pra gente no caso do MDC. O 5 dividiu quem? Dividiu o 5, beleza. Conseguiu dividir o 31? Não. Então esse 5 também está fora. O 31 é a mesma coisa, só conseguiu dividir o próprio 31, né? Então, nessa situação, só é interesse da gente o próprio número 2. Então, o MDC, que é o maior divisor comum, é o 2. Então, o maior divisor comum entre eles é o 2. Questão 3, que eu acho que é a mais legalzinha de todas. Então, temos o que? Temos uma questão que informa os minutos, mas ela quer os segundos, tranquilo? Então, vou trabalhar o que? O MMC, porque se vou trabalhar me pegando muito ao conteúdo, ao termo comum, né? Tanto no MDC como no MMC tem isso. Nesse caso vai ser o MMC, porque temos o termo comum, que é o simultâneo. Simultâneo é aquela coisa que é igual, no mesmo momento, ou seja, é comum. E também tem um verbozinho. Isso que me ajuda muito mesmo descobrir que é MMC. Tá bom? Então temos o verbo, e esse verbo quer saber algo que volte a acontecer da mesma maneira, de maneira comum. Então, observa muito na questão, se a questão tem muito isso, e aí pronto, já sei que vou trabalhar com o MMC. E agora vem um pulo do gato, que no caso eu não vou poder trabalhar com os números 12 e 30. Se você fizer isso, você vai se dar muito mal se você fizer o MMC de 12 e 30. Por quê? Porque a questão que é o que? Ela informa que 30 vezes dentro de 1 minuto, 12 vezes dentro de 1 minuto. Só que ela quer saber dentro de segundos. Então, o que vai ser necessário? É necessário que eu pegue parte, que eu consiga saber quantas vezes, qual é o tempo que essas lâmpadas demoram para piscar, beleza? Então eu sei que elas piscaram dentro de um prazo de 1 minuto, piscaram 12 vezes e piscou 30. Então é mais interessante para mim eu pegar o minuto, transformar o minuto logo em segundos, né? No caso transformar em 60 segundos. Por quê? 60 segundos é a mesma coisa que 1 minuto, tranquilo. E agora eu vou fazer uma divisão, principalmente porque eu tenho dois valores, duas coisas diferentes se relacionando. Temos a quantidade de vezes que pisca e temos o tempo que limita essa quantidade. Então, por isso que eu realizei a divisão aqui. Vou explicar mais na frente. Então, lógico que 60 dividido por 12 vai ser 5, né? E 60 dividido por 30 vai ser 2. Então, eu achei aqui o tempo que essa lâmpada gasta, então ela vai piscar de 5 em 5 segundos e a outra vai piscar de 2 em 2. Isso vai me dar a questão dos múltiplos, tá vendo? Agora a questão, uma palavra bobinha, termo besta, bobinho que nos ajuda muito e que pode nos complicar ou facilitar a nossa vida. Agora é só fazer o MMC normal, tem que dividir, então 2 dividido por 2 vai ser 1. 5 não tem como dividir por 2,
só pode dividir por ele mesmo, prontinho. 2 vezes 5, 10, então 10 segundos, tá bom? Só após 10 segundos essas lâmpadas irão piscar em igual momento, tá bom? Então, na prática, o múltiplo, ou seja, vai ter um intervalo de 10 em 10 segundos, elas vão piscar ao mesmo tempo, tá bom? Vamos lá agora voltar tudo e agora explicar com detalhe, tá bom? E aí essa parte que eu quero que vocês me ajudem, bota nos comentários, fala que tá demorando muito a explicação, professor, tá muito enrolado, podia ser mais rápido, ou ficou muito rápido, apesar que é meio difícil, porque o vídeo muito longo fica chato pra caramba, é difícil realmente fazer um vídeo que fique interessante explicando demais, tá bom? Então, como eu falei aqui, no caso, os múltiplos é muito tranquilo, é um termo bobo, fácil, mas que vocês não devem desprezar. Então, qualquer informação na matemática, por mais boba que ela seja, pegue e concentre, guarde ela, tá bom? Então temos os múltiplos. Os múltiplos, no caso aqui, são, eu consigo achar o múltiplo de qualquer número, simplesmente pegando o número que eu quero, que no caso foi o 15 e o 20, e multiplico por qualquer número que você queira de 0 a infinito, você vai encontrar depois o múltiplo, que é o caso como foi aqui. Eu peguei o 15, multipliquei, por exemplo, por 4 e achei o 60. O 15 multipliquei por 6, que encontrei então o 90. 90 então é múltiplo de 15. 120 é múltiplo de 20. Por quê? Porque é 20 vezes 6 que eu acho 120. Então tá tranquilo. E eu posso encontrar os múltiplos também somando. Então vamos logo para que eu quero que vocês comecem a trabalhar na mentezinha de vocês. Múltiplos é uma sequência organizada, sempre do mesmo espaçamento, tá bom? Então, nesse caso, os múltiplos de 15 é um número crescente de 15 em 15. Porque eu posso pegar o 15, que é o primeiro 15 que está aqui, né? E somar com ele mesmo. Beleza, 15 mais 15 dá 30. Se você observar, 30 também tem aqui. Aí eu posso pegar o 30, somar com 15, porque eu quero saber os múltiplos de 15, né? Então, 30 mais 15 eu acho 45. 45 com 15 de novo eu acho 60. Então, vocês estão observando que o múltiplo aí, no caso, é uma evolução do número que você está trabalhando. Então, é sempre aquele intervalo mesmo único, de 15 e 15. A mesma coisa com 20, ele vai crescer de 20 em 20, então você vai encontrando os seus múltiplos, tá bom? Tá até aqui. Então, aqui os múltiplos comuns, já está lá explicado, isso aqui não precisa muita explicação, porque é só isso mesmo. Você vai fazer a multiplicação, você vai encontrar e depois é só comparar. Ver se encontra em cada coluna os números. Isso aqui é tranquilo. E o menor múltiplo comum, menor múltiplo comum. E toda vez que um problema, como na terceira questão, dê ideia que ela quer uma repetição e o mais breve possível, nesse caso você vai encontrar o menor múltiplo comum. Pronto, essa parte aqui eu vou fazer o seguinte. Se você tem facilidade com MMC e MDC, pode pular. Se você tem dificuldade, vou explicar agora, tá bom? Detalhado de certa forma. Então, um certo limite de detalhes, tá bom? Então, eu vou trabalhar com 20 e 60. E vou trabalhar até, na verdade, botar um número a mais aqui. Pronto, botei aqui embaixo para ficar melhor também, que não ia ter como escrever tudo lá não, tá bom? Então, veja só. Então, já coloquei em linha todos os valores que estão na questão. Aqui eu até acrescentei o 30, né, que não tinha, mas suponhamos que tivesse. E agora, pronto, você faz a barreirinha aqui tranquilo. E aqui nesse lado, pessoal, aí que vai o detalhe, vocês só irão trabalhar somente com os números primos. Por isso que teve um exercício anterior em que vocês trabalharam com os números primos também. Vou explicar aqui que é tranquilo, não tem problema nenhum, mas você vê que é necessário. Tá? Então temos os números primos que começam por 2, 3, 5, por 7, e aí vai infinito os números primos. Então você está observando que não tem o 4, não tem o 6, por exemplo. O 1, no caso, ele não entra porque, na verdade, ele só consegue ser divisível por ele mesmo. Então, a questão para ser número primo é o seguinte. Ele só pode ser divisível por 1. Vou pegar o número primo 5 aqui, por exemplo. Né? Vou pegar logo 5 de exemplo. O 5 você consegue dividir por qualquer número. Então, todos os números são divisíveis por qualquer número. Mas o detalhe que a gente quer aqui é que eles sejam divisíveis exatos, sem resto. Tá, beleza? Então a questão tudo é essa. Beleza, mas eu só posso dividir 5 exatamente, sem resto, somente por 1, como todo número primo, todo número é, e por ele mesmo, que é o próprio número 5.
Então, quando eu fizer 5 dividido por 5, 5 dividido por 1 vai dar 5. E 5 dividido por 5 vai ser 1. Então, beleza? Se você tentar dividir por qualquer outro número, não vai ter jeito. O número vai ser um número quebrado. Por exemplo, se você tentar dividir aqui por 2, 5 dividido por 2 vai ser o quê? 2,5. Então, toda vez que der essa vírgulazinha aqui, ó, já era. Então, o número não dá certo, tá certo? Se ficar só nessa história de por 1 e por ele mesmo, pronto, o número é primo. Se o número conseguir ser dividido em 3 números, ou seja, por 1, por ele mesmo e por qualquer outro número, ele deixa de ser primo. O 4 pode ser dividido por 1 e pode ser dividido por ele mesmo exato, tá bom? Então, aqui vai dar 1 e aqui vai ser 4. E também ele pode ser dividido por 2. Vai dar 2, tá bom? Meia aí, já deu 3, então já era, já deixa de ser primo, tá bom? Então é exatamente isso. Eu vou trabalhar só com os números primos nessa parte cá, tá? Então vamos embora. Tem só um número par, então ficou tranquilo, eu já vou iniciar com o menor número primo possível. Então a questão toda aqui do MMC é isso. Pessoal, não pula etapa, não tente colocar um número maior do que ele, porque você quer o quê? O menor múltiplo comum. Para você conseguir o menor múltiplo comum, você vai ter que seguir tranquilo ali com o menor número. Então você sempre vai continuar. Se você conseguir dividir aqui o 2, qualquer número que esteja aqui por 2, continua com 2. Você só vai sair do 2 quando tiver, por exemplo, só o número ímpar, porque o 2 não consegue dividir números ímpares. Então quando chegar essa situação, você já pula para o segundo número maior, que no caso aqui vai ser o 3. Possa ser que o 3 também não consiga, aí você tem que pular o 2 para o 5 logo, ou do 2 para o 13, do 2 para o 11, tanto faz. O que importa é você tentar manter o menor número. Então aqui vai ser o que? 30 dividido por 2. 30 dividido por 2 vai ser o que? 15. Tranquilo. Se você tem dificuldade de dividir, você pode pensar no número para multiplicar. Então você vai na tentativa, tá bom? É mais chato. 2 vezes 15. 2 vezes 15 vai ser quanto? 30. Que número eu multiplico por 2 para dar 20? 10. Tá? E 2 vezes 10 vai ser 20. O melhor realmente é você dividir logo, né? 62 dividido por 2 vai ser o quê? 31. Pessoal, faz o seguinte, para trabalhar o MDC, vocês podem dar um prazer aqui dessa situação de eu trocar 62 aqui, ó, senão vai ficar, o MDC vai ser o mesmo, então não fica interessante pra gente. Vou fazer uma troca, tá bom? Vou trocar os 62, vou colocar 60. Não vai influenciar nada não na questão. Então 60 dividido por 2 vai ser o quê? 30. Beleza, como eu tenho o 10 e o 30, 10 e 30 são números pares, então eu continuo com 2, tá vendo? Então toda vez que tiver um número par aqui, eu permaneço com 2. Não tem problema, eu posso chegar até o final. 15 não tem como dividir exato. Se você tentar dividir o 15 por 2, vai dar um número quebrado. Então no MMC não serve. Então toda vez que tiver isso, eu vou repetir o número. Aqui no caso seria o 7,5. 7,5 vezes 2 vai dar 15. Mas o MMC não aceita isso, que até facilita para vocês, para quem tem dificuldade de divisão. 10 tem como dividir exato, vai ser 5, 30 vai ser, no caso, 15. Então, já tem só número ímpar. Então, sempre número ímpar, 2 já não entra, 2 não tem como. Então, vou logo para o segundo maiorzinho. Então, o segundo maiorzinho que eu posso trabalhar vai ser o 3. Como eu disse, pode ocorrer que o 3 também não consiga dividir. Então, se você não conseguir, você vai para o próximo. E aí vai, tá bom? Mas só vai para o próximo se não tiver jeito. 15 dividido por 3 vai ser o quê? 5. 5 não tem como dividir por 3 exato. 5 é um número primo, lembra? Sendo primo, então não tem jeito. 15 dividido por 3 vai ser 5. Legal. Agora só sobrou o 5 para dividir. Então, 5 dividido por 5 vai ser 1. Vai ser 1 aqui também e 1. Então, toda vez, pessoal, que uma coluna chegar no 1, ela encerra, tá? Aí você pode deixar parada aí. Suponhamos que essa aqui não chegou a 1, aí você ia continuar descendo, tranquilo, normalmente como você estava fazendo aqui. Aí até chegar, se essa chegasse a 1, parava nela, e essa continuasse, você ia continuando com ela, ia dividindo normal. Tá? Então, toda vez que chega a 1, a coluna para. E aqui, como todas as colunas chegaram a 1, no caso são 3, né? Então aí já acabou a parte disso aí. Agora vamos para o que? Multiplicar os fatores, tá, beleza? Desse jeito. 2 vezes 2 vai ser o que? 4. Pego normalmente o 4, multiplico por 3. 4 vezes 3 vai ser o que? 12. E pegando o 12, vou fazer o que? Multiplicar por 5. Que vai dar 60. Tá? Então, o MMC
se fosse só esses 3 números, seria 60. E agora, professor, e o tal do MDC? O MDC, se você, depois que você já fez isso, o MMC, você vai resolver do mesmo jeito aqui assim, ó, tá bom? Do mesmo modo, só vai mudar o resultado. O resultado aqui vai interessar o quê? Lembra que a situação que eu falei antes? Só vou utilizar os números que conseguiram dividir todos ao mesmo tempo. Então o 2 conseguiu dividir o 30, conseguiu dividir o 20 e dividiu o 60. Então beleza, esse 2 tá ok. Esse 2 só conseguiu dividir o 10 e o 30. O 15 ficou de fora. Também, então o 2 aqui não vai servir. O 3 só conseguiu dividir o quê? Os 2 15s. 2 15s. Mas isso mesmo, né? Estranho. E o 5 ficou de fora. Então esse 3 também não vai servir. O 5 aqui, ele conseguiu dividir os 3 5. Então ele pode. Beleza? Então o MDC só vai diferenciar do MMC só nisso. Além do nome, né? Lógico. Belezinha. Ou professor poeta. Então você vai trabalhar só com 2 e com 5. Então você vai fazer o quê? Vai fazer na prática o que você fez com o MMC, só que trabalhando com os números que interessaram, que é o 2 e 5. O MDC, então, aqui vai ser 10, porque 2 vezes 5 vai ser 10. Então, beleza? O MDC é isso. O MDC, na prática, parece o MMC, só que no final, quando chegar nessa parte aqui de resolver as frações aqui, você vai só multiplicar somente os números que conseguiram dividir todos os números que estão depois do muro, tá bom? Belezinha? Se tiverem dúvidas, manda nos comentários. Vamos lá para a terceira questão. É o modelo de questão que vai cair para a prova. É esse modelinho aí que eu gosto mais de trabalhar. É um modelo que você vai ter que fazer a interpretação e tentar identificar se você que eu quero ali é um MDC, ou um MMC, ou só uma questão de múltiplos, ou qualquer outro tipo de problema que venha aparecer na frente. Então aí a questão que cabe é você fazer a leitura e interpretar. Primeiro você tem que saber o que é cada coisa, né? Só falar por falar, MDC, MMC. Copiou que nem papagaio, aí pega. Então a questão é essa, você vai ter que descobrir o que é MDC. O MDC é o que? É máximo divisor comum, né? O maior possível. Então você vai ter que pincelar nas questões aí termos que dê ideia de máximo. Então, total. Se você está dizendo que a coisa é total, isso é máximo. Então, se na questão tiver alguma coisa relacionada ao total de tal coisa, então aí já dá uma ideia de máximo, tá bom? Não quer dizer que vai ser o MMC já. Você tem que ver, vai organizando as ideias. Ele falou que vai colocando esse total em partes. Partes é o que, pessoal? Partes é divisão. Então, se você tem um total de coisa aqui, você está colocando em partes ali separadas, então você está dividindo. Legal? Então, nas questões não vão estar lá. Pega o máximo, divida e coloque de maneira comum. Não, infelizmente eu não posso, né, fazer bem que eu queria, né? Brincadeira, não posso facilitar a vida porque depois lá na frente vocês que vão pagar o pato. Então não posso botar fácil. E aí vamos pegar agora essa situação do MMC. O MMC é mínimo, ou pode botar menor também, não tem problema. Mínimo múltiplo comum. Então você vai ter que identificar uma coisa que dê o quê? Que dê múltiplos. Olha aí a primeira questão aparecendo de novo. Questão de múltiplos. Múltiplos, lembra que é o quê? É uma sequência em igual valor. Ela cresce de maneira semelhante. Tinha uma questão que subia de 15 em 15 e a outra subia de 20 em 20. Então, esses são os múltiplos deles. Toda vez que identificar uma coisa que tenha relacionada com o múltiplo de uma coisa, ou uma frequência de acontecimento, principalmente se a frequência estiver ligada a um verbo aqui, ó, por exemplo, aqui está ligado ao verbo o quê? O verbo voltarão no futuro. Vamos colocar aqui, tá bom? Olha o verbo voltarão aí. Voltarão é futuro. Vamos lá? Se eu tivesse uma questão Bob Esponja, passa de segunda a sexta. Hoje é segunda-feira, assisti Bob Esponja. Qual será a próxima vez que eu assistirei Bob Esponja? Eu assistirei Bob Esponja no passado? No presente? Ou no futuro? Lógico, no futuro. Beleza, mas como a pergunta está falando assim, qual será a próxima vez? A próxima vez é o quê? Amanhã. Então você vê que amanhã é o tempo mais curto. Se hoje é segunda-feira, o tempo mais curto para poder ver Bob Esponja, mínimo, o tempo mínimo, veja só, o tempo mínimo para poder ver é amanhã. Agora, se eu quisesse um tempo mais longo, aí eu poderia ser depois de amanhã, daqui a 7 dias, daqui a um mês ou um ano.
Tá vendo? Então, toda vez que ele quiser o próximo, o tempo futuro e mais próximo, você vai encaixar a ideia de MMC. E é aí que eu trabalhei o MMC justamente por isso. E nesse caso não trabalhei com 12 e com 30, foi porque eu falei, né? No caso 12 e 30, e está limitada a quantidade de tempo de minuto. Então, como eu queria em segundos, eu transformei o tempo em minuto e coloquei em segundos. E eu coloquei depois, fiz a divisão para descobrir a parte, tá bom? Se eu quero saber a parte de tempo que se gasta, eu vou fazer uma divisão. Tempo, se coisas se relacionam, coisas diferentes se relacionam, então é divisão aí, tá bom? Galerinha, chegando aí, a solução é essa. Qualquer dúvida, manda aí no... Coloca nos comentários. Valeu.